Academia Star Trek apresenta A Volta para Casa, o quarto filme. Star Trek 4, Jornada nas Estrelas, A Volta para Casa. Muito bem, muito bem. Dessa vez a Volta para Casa ganha aqui 5 estrelas da nossa crítica, porque realmente ele é um filme muito bom, cara. É um filme muito legal. Essa Volta para Casa, ele é um filme muito bem feito, também dirigido por Leonardo Nimoy, é o segundo filme aqui que ele dirige, e fez um trabalho maravilhoso. O título original é The Voyage Home. The Voyage Home. É um filme de 86, de quase 2 horas de duração. Uma ameaça para a raça humana, né? Tem uma ameaça dura aqui para a raça humana, quase que a raça humana desaparece aqui. Tem a volta no tempo, né? O tema da volta no tempo aqui é uma das... É mais uma vez que a nave volta ou avança no tempo, que ela viaja no tempo, certo? É a nave camuflada em pleno final do século XX, realmente. Eles estão usando uma nave camuflada porque eles vão usar a nave Klingon, né? Já que eles estão com a nave Klingon. Cara, fizeram de tudo, cara, pra não interferir nas linhas temporais. Isso aqui foi muito legal mesmo. Então, o filme começa aqui com o julgamento do Kirk. Lembrando que o Kirk, ele tá sendo julgado porque ele matou o Capitão Klingon e ele roubou uma nave Klingon, né? Esse é o julgamento que tá rolando aqui, né? Beleza. E fora que ele também saiu sem autorização. E ele ainda destruiu a Enterprise, né? Então ele tem um monte de coisa pra responder. O capitão realmente ele tá com um problema aqui. Ele não tá muito bem aí na fita. É isso, ele não tá. Esse julgamento, ele tá sendo feito sem a presença do réu, por exemplo. Porque o Kirk ainda tá em Vulcano. Ele vai sair de Vulcano ainda, né? Mas beleza. O Sarek, o embaixador lá, o pai do Spock, ele entra em defesa do Kirk. Ele fala, cara, seguinte, você tem que ver que quem começou essa briga foi lá o Kruger, né? O Capitão Kruger. Que, pô, ele matou o filho do Kirk, já foi lá pra tentar roubar os dados da Federação, então acabou que foi considerado como legítima defesa. O acusador Klingon não saiu satisfeito não, saiu puto e falou, ó, se não tiver uma punição decente pro Kirk, a gente vai aumentar essa guerra aqui, hein? A guerra não vai acabar nunca. Beleza, e tá aqui, ó, eles estão em São Francisco, certo? Grande Baía de São Francisco, que é onde está a Federação dos Planetas Unidos, tá aí, beleza? Tá ali a ponte, e é onde fica a Federação, tá ali, ó. United Federation of Planets, Federação dos Planetas Unidos. É aí onde fica, né? Então mostra também a parte externa, né? Que não tem mostrado muito nos outros filmes, e aqui mostra melhor, né? A turma da parte externa. Beleza, o que acontece? Eles estão 3 meses já em Vulcano. E nesses 3 meses que eles estão em Vulcano, o Spock tá fazendo uma readaptação da nova memória que ele pegou do filme anterior. Lembra? Ele morreu no filme 2, ele volta à vida no filme 3, ele recupera então a memória dele, né? Porque assim, ele volta como base de um clone no filme 3, só que ele volta sem memória no filme 3. E no finalzinho do filme 3, eles conseguem restaurar a memória do Spock. E aí beleza, passa-se aí então 2 anos para fazer esse outro filme, que na verdade aqui passaram então 3 meses então. E nesses 3 meses com a memória nova, ele tá fazendo treinamento de readaptação da memória. E aí ele faz esses treinamentos ali, vai fazendo questões, né? Vai fazendo questões ali, vai adaptando e vai vendo que ele tá melhor, que ele tá voltando a recuperar toda a sua lógica e tá tudo certo. Beleza, teste de reabilitação. Aqui aparece a Amanda. Amanda, quem é a Amanda? Amanda é a mãe do Spock. Amanda é a mãe do Spock. Ela é terráquea, certo? Lembra que ela é terráquea. O Spock, a gente sabe, ele é meio humano, meio vulcano, certo? Beleza. Então é isso aí. E aliás, é isso que faz, todo mundo diz que é isso que faz com que o Spock tenha as emoções mais afloradas, né? Porque assim, tanto os humanos quanto os vulcanos têm emoções. Só que os vulcanos aprenderam a controlar as emoções, a colocar eles dentro lá, né? Enclausurar essas emoções, porque sabe que as emoções, elas atrapalham muito nos raciocínios lógicos e acaba que muitas vezes eles não deixam levar as emoções a sério, mas os humanos levam. E aqui tem a Amanda para representar esse lado humano do Spock. Temos a despedida de Saavik, já que Saavik é vulcana, ela está em Vulcano, então aproveita para ficar em casa. E aí tem a despedida e tá tudo certo. É uma forma também de liberar. Eu não sei se tinha que liberar, mas como teve aquele problema dela de ter mudado a atriz, talvez esse deva ser um jeito de tirar esse foco, talvez,
né, da galerinha aí desse... Não sei, pode ser. Mas vamos ver aqui. O que acontece? Temos aqui, ó, a nave de rapina em Vulcano, aquela nave onde quem tá tomando conta são os caras da Federação. Mas quem que tá... Mas eles estão onde? Estão em Vulcano. Estão em Vulcano, porque tiveram que levar, né? Lembra? Saiu lá do planeta... do planeta Gênesis, do filme anterior, e foram até Vulcano. Aí beleza, daqui eles vão pra Terra. A ideia é ir pra Terra porque ele tem que ir pro julgamento lá. Beleza, tá tudo certo. Por enquanto tá tendo a manutenção da nave de rapina. Você vê que quem tá fazendo manutenção é tudo Vulcano. A galera tá ajudando aqui a fazer a manutenção. Aqui tá chegando perto das bases da Federação. Tá chegando aqui uma sonda extremamente poderosa, né? Uma sonda extremamente poderosa que tá fazendo um barulho absurdo, um barulho esquisito que ninguém tá entendendo nada e tá fazendo com que tudo seja destruído. E aí ninguém sabe como é que faz pra esse negócio parar, entendeu? Fica aquele negócio falando, meu, o que tá acontecendo aqui? De onde vem esse barulho? O que essa sonda é? O que ela quer? Estão tentando ver por interpretadores, por tradutores universais e não conseguem traduzir o que eles querem dizer. Então ninguém sabe o que ele tá dizendo. Então é perigoso mesmo. É uma sonda realmente perigosa. Ninguém sabe o que tá acontecendo e tá gerando esse problema e esse perigo. Aqui você pode ver, tipo, esse aqui é uma tela dentro da Federação dos Planetas Unidos, onde você tem um monte de monitoramento. E nos monitoramentos a gente percebe que os oceanos estão ficando caóticos. Tudo tá ficando caótico. Então eles estão com medo até de deixar o Kirk voltar ou não, sabe? Esse é o medo mesmo. Tá havendo um caos realmente. A gente tá vendo a sonda tá apontando o seu efeito sonoro para os oceanos. Tá tentando, né? Tá fazendo com que os oceanos fiquem criando vários tsunamis, várias ondas gigantes. E o planeta tá entrando em colapso, né? A Terra tá tendo um problema sério e ninguém sabe como resolver. Então, pensando nisso, com medo disso se prolongar, a Federação não sabe o que tá acontecendo. A Federação não consegue compreender, não consegue determinar o que tá acontecendo. Então, não sabe se pode permitir ou não do Kirk voltar ou não. Essa aí é a dúvida que eles têm. Eles não sabem, eles não conseguem. Nesse momento, eles não sabem o que fazer. Não tem ideia. A gente tá aí na nave de rapina, né? O que é interessante mostrar aqui são esses fundos, né? Lembrando que, tipo, esse fundo escuro, né? Vermelho, pá, é coisa Klingon, né? São coisas Klingon, né? Não adianta você falar, poxa, a Federação agora tá vermelha. Não. Isso aqui, eles estão dentro do universo Klingon, né? Dentro da nave Klingon, né? Mas eles estão, inclusive, em Vulcano, na nave Klingon. Mas já estão voltando pra Terra. Só que é que tá, chegando na Terra, ou perto da Terra, na verdade, eles descobrem que eles estão com um problema. Que, tipo, a Federação avisa, ó, não vem não, porque tem uma sonda que a gente não sabe o que é. Não sabe o que é. E se você vier, a gente também não vai saber se vocês vão resolver. Então nem vem. Aí eles perguntam, o que tá acontecendo? Ah, eles estão mandando um sinal sonoro aí que a gente não sabe o que é. Aí eles começam a comparar na base que tem, na base Klingon lá, eles estão comparando os barulhos. A base do Klingon é a base da Federação. E aí eles estão vendo, comparando com vozes de bichos, né, de todas as eras. E eles descobrem um padrão, eles isolam a voz, o barulho que está sendo emitido pela nave, e eles conseguem isolar aquilo e falam, peraí, esse é um padrão encontrado no som das baleias jubartes. Aí beleza, fala, então é fácil, é só falar com as baleias jubartes que tá tudo certo. Nós temos um problema aqui. As baleias jubarte, na época desse filme, em 2300, já não existia mais. Baleia jubarte já tinha acabado, meu caro. E se já tinha acabado, como é que faz? Se as baleias jubarte já acabaram, eles vão ter que voltar. Então eles voltam. Então as baleias jubartes acabaram, cara. Se nesse momento aí é século 23. No século 23, eles acabaram de descobrir que tem uma sonda ameaçando o planeta Terra, mandando sinais que aparentemente somente baleias jubartes conseguiriam traduzir e se comunicar, só que não existem mais baleias jubartes no planeta, porque elas entraram em extinção no século 21. Aí se liga, olha a mensagem desse filme. As baleias jubartes então entraram em extinção no século 21, e elas se comunicavam com esses seres, e há muitos anos não tem sinal mais da baleia jubarte. Logo, esses seres estão tentando entrar em contato para saber o que aconteceu. E eles voltam para a Terra e falam, pô, como é que faz? E aí, nesse momento, eles têm uma missão. Já descobriram, então, qual é a missão? Já dá para entender? A missão já foi dada. Qual é a missão? Voltar no tempo
para levar baleias do século 20 para o século 23. Se liga. E aí eles voltam no tempo, olha que legal. Aqui eles voltam no tempo, estão aí em São Francisco, no século 20, ali em 1986 aqui especificamente. E aí, beleza, eles vão agora tentar se adaptar. O Spock coloca essa faixa nas orelhas. Ele já usa esse recurso na série clássica, quando eles voltam no tempo no passado, a gente já viu isso aí, né? E aqui ele faz isso de novo. E aí é legal que mostra como é que tá os anos 80, né? Muito legal isso aqui. Vamos ver, ó. Como não chamar atenção? Essa é uma discussão, né? Parece um mestre samurai, sei lá o que. Mas beleza. Olha que interessante aqui, ó. Nesse momento, passa na frente deles um ônibus com essa informação. Vejam! George e Gracie. Então, aqui está mostrando uma propaganda do Instituto Cetáceo, onde está mostrando que tem lá 2 baleias jubarte. Opa! Aham! Achou! Então vamos lá para esse lugar aqui, Instituto Cetáceo. Esse que tá indo. Chegando lá, eles encontram o George e a Grace. São baleias do Instituto Cetáceo ali, ó. Tá ali, beleza? Aí, beleza, mas eles têm que saber, antes de chegar lá, eles têm que saber como chegar lá, né? E aqui eles encontram o Google da época. O Google da época, o que que era? Você que é mais velho, você que tem barba grande, você que tem cabelo branco, você sabe o que a gente tá falando. Aqui a gente tá falando de páginas amarelas. As páginas amarelas eram o nosso meio de busca de telefone, né? Era um calhamaço desse tamanho aqui, um monte de telefone da cidade. E aqui tem, ali ó, can't find it. Ou seja, você não consegue encontrar o que você tá procurando? Tente páginas amarelas. E aí, beleza, ali tá tudo. Beleza, aí muito bem, aí eles vão lá usando os comunicadores da época. O que eram comunicadores na época, nos anos 80? Telefone, famoso orelhão, telefone público. Você pode ver que eles têm aqui, ó, uma página amarela aqui, ó. Todo telefone público nos Estados Unidos e eles tinham uma página amarela. Aí também tem aqui, ó, o nosso, né? Pô, hoje a turma usa fone, né? Já ajuda bastante, mas nos anos 80 tinha uma mania do cara chegar no ônibus com um rádio no ouvido, cara. E essa aqui é uma cena clássica desse filme, que eu acho que é uma das melhores, onde eles conversam. Cara, como é que pode, meu? Como é que pode? Né? Essa cena é muito legal, não vou falar nada aqui, mas só saiba que essa cena é uma das cenas mais legais desse filme, sem sombra de dúvida, que o cara chega com esse som alto pra caramba, atrapalhando todo mundo do busão, e aí tem que vir essa turma aqui, que é do futuro, pra resolver essa parada. Aí beleza, eles estão agora aqui no Instituto Cetáceo, né? Vão fazer uma visita guiada. Então aqui eles estão mostrando as baleias. Estão fazendo uma visita guiada, normal, coisa que acontece quando você vai fazer uma excursão, certo? Você vai fazer uma visita guiada no Instituto Cetáceo. Aí que beleza, eles então encontram aqui os pesquisadores, né? E tá todo mundo na visita guiada. Você pode ver aqui no fundo, tem o Kirk, tem o Spock, né? Estilo esquisitão. E ó, se liga, olha a cara do Kirk. O que ele tá vendo ali no tanque? O Spock, cara. O Spock resolveu entrar no tanque e pra conversar com a baleia. Ele foi tentar fazer um elo mental na baleia, cara. Se liga, é muito louco. E lá ele começa a descobrir um monte de coisa da baleia. E nessa, ele descobre na baleia porque ele fez o elo mental com a baleia. O Spock tava na água, fez o elo mental com a baleia, descobre que a Grace tá grávida. Ou seja, o George e a Grace é um casal de baleias grávidos. Vão ser papais, exato. Ou seja, é uma família perfeita pra ser escolhida pra levar pro futuro. E aí, claro, tem a Doutora Gillian. A Doutora Gillian, pesquisadora marinha, né, interpretada pela Catherine Hicks, ela vai desconfiar de tudo. Fala, meu, como é que vocês descobrem tudo isso? Como é que você sabia que ela estava grávida? Isso nem foi divulgado ainda? Pô, isso só a gente sabe. Aí eles falam, não, a gente, né, tem nossos métodos e tal. E aí ela, então, descobre e começa a ficar encantado também por esse assunto do futuro, né? E ela resolve ajudar a chegar onde tem que chegar, a fazer as coisas que tem que fazer. O time foi separado, né? O Spock e o Kirk foram atrás das baleias, entende? E eles encontraram então as baleias, aí encontraram a doutora Gillian, e ela vai ajudar. Como eles não têm teletransporte, eles vão de transporte mesmo, vão aí no diesel mesmo, beleza? Pega o caminhonete e vai. Aí o Dr. McCoy e o engenheiro Scott foram buscar as peças para criar a piscina dentro da nave Klingon, certo? Eles foram buscar, vão lá numa indústria que faz vidro, numa indústria que faz aço, né? E aí é muito legal porque eles estão vendo a tecnologia da época. Em 86, qual era o computador que estava no ar? Era só o Macintosh, cara. Tinha só o Apple lá. Isso que vocês estão vendo aqui é um mouse. Tinha acabado de ser lançado. Estavam falando do mouse ainda, entende? Então colocaram o mouse
E o Scott achou que era um comunicador. Falou, meu, isso aqui é um comunicador, né? Pra que serve um mouse? Parece um comunicador, ele tá pensando que é um comunicador. Então, é muito legal essa cena aqui, muito bacana, muito bacana. Aqui você vê o Macintosh, ó. O Macintosh tá ali, ó. Macintosh, a maçãzinha ali da Apple, né? A tecnologia dos anos 80, muito bem. Aí o Sulu tá conhecendo os helicópteros, tá conhecendo as aeronaves da época, porque ele vai ter que usar o helicóptero aí, não vai ter jeito. E aí, claro, o QG, né, o quartel-general nesse momento, é a nave Klingon. Lembra? A nave Klingon, ela usa camuflagem Klingon. E eles usaram a camuflagem Klingon para estacionar a nave em um campo de futebol ali na região, numa pracinha que eles encontraram lá em São Francisco, beleza? É isso que eles fizeram. E aí eles estão dentro da nave camuflada ali. E aí chega o Sulu vem com o helicóptero, que ele já aprendeu a pilotar o helicóptero, já com as chapas, né, que eles compraram não, né, roubaram, enfim, para fazer a piscina dentro da nave Klingon. Ali você tem já, né, a turma pegando, veja que eles estão camuflados, por isso que tá aparecendo só a pontinha ali da tripulação. Depois eles vão colocar isso aí tudo dentro da nave, que são peças que eles precisavam para montar a piscina dentro da nave Klingon. Lembrando então qual é a missão? A missão é, você monta a piscina dentro da nave Klingon, uma piscina gigante para abrigar um casal de baleias, que eles vão ter que levar do século 20 e levar isso para o século 23. Isso é muito legal. Só que detalhe, temos um problema, né? Eles foram até o século 20, mas eles não têm energia agora para voltar para o século 23. Então, quem que tem que buscar essa energia? Aí tem que ir mais 2 caras aí, tem que fazer o resto da missão. Qual a missão? Tá aqui, ó. A Uhura e o Chekhov ficaram então com a missão de buscar energia para voltar para o futuro. E nessa eles estão buscando onde? Através de navio que tem energia nuclear. Eles vão até o navio que tem energia nuclear para tentar pegar a energia deles e levar para lá. Beleza, olha a missão, muito legal, cara. Esse filme é muito bem feito. Esse filme, sem dúvida, é um dos melhores, mais legais. Se você nunca viu nenhum filme do Star Trek, eu sugiro que comece por esse, que é A Volta para Casa, que é o filme 4. É muito legal mesmo, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Aí na hora que eles estão buscando, estão conseguindo ali a energia já conseguiram. Encontraram a energia que eles precisavam para voltar pro futuro. Beleza, ok. Só que nessa começa, tipo, eles acabam que são localizados, né? A segurança marinha, claro, não ia deixar passar. E aí eles conseguiram teletransportar a Uhura, mas não teletransportaram o Chekhov. Ele ficou preso e nessa ele tentou fugir. Acabou que ele bate a cabeça e ele sofre um acidente e ele é hospitalizado e ninguém sabe como resolver. Ele fica inconsciente e fala, meu, ele ficou inconsciente, em quase um coma, e eles não sabem o que fazer, mas eles têm que voltar para 2300, tem que voltar para o século 23. Nessa tem uma missão aí, missão de resgate do Chekhov. Aí entra o McCoy, essa cena é muito legal, esse filme também essa cena é muito bacana. O McCoy entra no hospital, que é o médico, óbvio, né, o médico da Enterprise, ele entra junto com a doutora Gillan, que é a local, que conhece tudo do século 20, aí ela é de 1986, ela tá aí, né, na cena, e tá o Capitão Kirk, todos eles fantasiados, usando roupas de enfermeiro, roupas da enfermaria atual, né, e aí beleza, e nessa eles vão passeando, e é muito legal, aparece essa senhorinha aqui, cara, é muito legal essa história aqui, essa senhorinha, ela tá toda feliz aí, toda feliz, porque ela encontrou o doutor, e o doutor, assim que entra no hospital, o Dr. McCoy vê essa senhorinha toda entubada ali no corredor, sem saber o que fazer. Ele resolve lá, usa a tecnologia do futuro nela, e aí ela se cura rapidamente. E ela tá toda contente ali, ó. Entende? É muito legal isso. E além disso, ele também eles encontram o Chekhov inconsciente, e ele diz que é o médico responsável por ele, e implanta uns negócios ali, e fala que é tecnologia avançada, e não explica direito o que é, pra não assustar os médicos da hora. Porque até então, todo mundo sabia que ninguém tinha ideia de como resolver, como recuperar a memória, como recuperar a consciência do Chekhov. Mas o Dr. McCoy tinha esse equipamento, que era só implantar ali nos lóbulos e estava feito. Fez isso, recuperou a memória do Chekhov, o Chekhov ficou bem, e eles agora têm que fugir logo, voltar pra nave urgentemente. É essa a missão, beleza? Tá concluindo aí, né? E aí, beleza, eles conseguiram chegar então no campo, onde a nave Klingon está instalada, e ao chegar aqui no campo, eles já fazem então, eles se teletransportam do campo para dentro da nave e já tá indo para casa,
que acontece? Beleza, eles conseguiram chegar lá, beleza? Conseguiram chegar, só que qual que é o negócio? Qual que é o negócio? Nós temos aí a doutora Gillan. E aí? Qual que é a ideia? A doutora vai ficar ou vai pro futuro com a gente? Entendeu? Como é que é? Porque ela sabe de muita coisa. Será que ela consegue ficar quieta depois? Aí é que tá. Depois de um raciocínio, uma ideia, né, uma conversa consciente, eles resolvem falar, não, vamos junto. Aí resolveram levar a doutora Gillan também com eles, beleza? Então eles levaram a doutora Gillan com eles e lá foram. Então, veja, então agora na nave, nesse momento aqui, tá toda a equipe preparada para voltar para 2300 e tem uma pessoa do século 20 que decidiu por si só viajar pro futuro com essa galera, com esses amigos que ela acabou de fazer, que é o Dr. McCoy, junto com toda a tripulação. Aí, a doutora Gillan, então, resolve deixar o século 20 e ir pro século 23. Olha que legal isso, uma decisão muito bacana, entende? E é isso que eles fazem, então, resolve ir e vamos pro futuro. Próxima cena, eles já estão, né, antes de chegar no futuro, nessa cena aqui, eles estão, então, no mar, porque o que acontece? As baleias que estavam no Instituto Cetáceo, elas foram liberadas antecipadamente pro mar. Conseguiram identificar as baleias e viram qual eram as baleias que estavam, onde elas estavam. Então agora, veja, essa nave Klingon já tem a piscina dentro dela, então só precisava fazer o teletransporte da água, do bloco de água com as baleias para dentro da piscina que eles montaram dentro da nave Klingon. Na nave Klingon tem essa possibilidade, então eles fizeram isso. Tá ali, ó, o George e a Grace estão aí já na piscina, dentro da nave Klingon, cara. Olha aí, dentro da nave de rapina. Muito bem, já viajaram pro futuro, já chegaram no futuro, tá pertinho do fim já. E eles fizeram o quê? Chegaram a pousar a nave de rapina lá na Baía de São Francisco e liberaram as baleias ali dentro, né? É uma cena bem complicada, você vê que tá tudo em caos, tem um maremoto acontecendo, né? O planeta tá realmente passando por vários desafios e aí eles devolveram as baleias para a Baía de São Francisco. Nesse momento, as baleias começam a se comunicar. As baleias começam a falar um monte de coisa, né? A fazer os barulhos dela. E nesses barulhos que elas fazem, a nave que está sobrevoando o planeta e ameaçando destruir tudo, eles aliviam, tiram o pé, falam, opa, parece que agora eles estão se comunicando, então parece que está tudo certo. Olha só a mensagem que foi deixada aqui, né? Muito legal, esse filme é muito legal, cara, muito legal demais. Esse final, então, essa cena aí da família de baleias nadando na Baía de São Francisco é realmente épica, porque no final das contas, esse é o casal é o primeiro casal de baleias, o único casal de baleias e o mais legal, já tiveram o bebê, então é a primeira família de baleias que tá na Baía de São Francisco já depois de 2 séculos de extinção. Olha que legal. E olha que legal isso. E aí você vê um olhar, né? O lance do cuidado com as baleias. Nos anos 80, a gente estava numa luta contra a matança desgovernada das baleias. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu evitar realmente que as baleias entrassem em extinção. Pelo contrário, hoje nós temos um aumento, um crescimento legal da população das baleias, mas nos anos 80 estava tendo um decaimento brabo. E aí o filme veio também com essa conscientização para tentar melhorar isso, senão a gente ia perder as baleias e a gente não sabe por que as baleias fazem aqueles barulhos, mas vai que é para fazer comunicação com o alienígena, né? É isso, muito legal, muito legal. Então, esse filme é legal por várias coisas, entre elas por essa conscientização da nossa conservação da lei da natureza, né? Conservação dos animais para convivência harmoniosa entre as espécies, né? É isso, basicamente é sobre isso mesmo. Quando a sonda alivia, ela vai embora e desaparece, ninguém tem mais sinal dessa sonda. Agora que tá tudo certo, tá tudo em paz, em tese, aí beleza, eles resolveram isso lá dentro, e agora eles têm que ir pro julgamento, né? Agora é a hora que eles têm que ir pro julgamento. Como é que eles vão fazer isso? Vão ter que ir pro julgamento. Lá no julgamento, né? Agora o julgamento vai terminar, né? Pelo menos tem que finalizar. Começou o julgamento, tava sem o Kirk, e agora o Kirk chega. O que vai acontecer? O Kirk vai, né? Resultado do julgamento. O Kirk foi rebaixado. Ele deixou de ser almirante, deixa de ser almirante,
e passa a ser de novo capitão. E aí ele vai ter que ter uma nave. Ah, que chato, né? Parece que não é o que ele queria. É o que ele mais quer. Ele queria, na verdade, continuar sendo capitão, né? É isso que ele resolve, né? Isso que é legal. E aí, então vamos ver aqui, ó. Vamos ver mais uns detalhes. Tá finalizando, essa aqui é meio que a cena final já do filme. Aqui tem a Doutora Gillan, né? Então a gente tem que pensar assim, que a Doutora Gillan e o casal de baleias são seres do século XX em pleno século 23. Então veja, tanto as baleias são do século 20 quanto a Doutora Gillan, certo? E ela resolve ficar, e depois ela entra pra academia e vai entrar para a área de biologia, porque ela vai aprender muita coisa agora, como que a biologia evoluiu, e ela vai ajudar a falar da história, porque ela é história viva, né? Ela é a pessoa com 300 anos de história, ela sabe tudo que estava acontecendo há 300 anos e vai poder fazer comparações com o futuro. Olha que interessante, né? Tripulantes. Temos aí DeForest Kelley, que interpretou o Dr. Leonard McCoy. Ele faleceu em 99, né? Nasceu em 1920, faleceu em 1999. Leonard Nimoy, que fez o Capitão Spock, ele nasceu em 31, faleceu então em 2015, certo? Aí quem mais? Temos aqui a Nichelle Nichols, ela faleceu em 2022, né? Nasceu em 1932. Ela é comandante Uhura, né? Aqui. E também, como engenheiro Scott, temos o James Doohan, que faleceu em 2005, nascido em 1920. Beleza? Agora nós vamos falar dos que estão vivos aqui, ó. Temos aí, ó, George Takei, que é o Capitão Hikaru Sulu, e o Walter Koenig, que é o Anton Chekhov, certo? Eles estão vivos. E tem também o nosso grande William Shatner, Capitão Kirk, ex-almirante Kirk, né? Lembrando, ele foi rebaixado depois de ser um cara completamente, inconsequente, vamos dizer assim, né? Vamos lembrar, ele pegou a nave Enterprise quando o superior dele disse que ele tinha que mudar para Excelsior. Ele não quis a Excelsior, ele pegou a Enterprise, no momento que não era para viajar mais. Ele pegou, ele sabotou a Excelsior para não ir atrás, beleza? Ele sequestrou o Dr. McCoy, que tava no sanatório, e também, beleza, destruiu a nave Enterprise. Ele destruiu a nave Enterprise, né? A nave Enterprise que ele roubou, que ele viajou que não podia viajar, né? Ele destruiu a nave, beleza, ok. Ainda matou um time inteiro de Klingons. Cara, então realmente um monte de coisa. Quando chegou aí não teve jeito, ele foi rebaixado então de almirante para capitão. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Ah, sim, é uma conversa muito importante entre pai e filho. O que acontece? No começo desse filme, o Spock teve contato com a mãe dele, certo? Com a Amanda. E no contato que ele teve com a Amanda, ele perguntou pra Amanda, ele perguntou pra mãe dele: mãe, por que o Kirk fez aquilo que fez, né? Por que ele resolveu me salvar, né? Ele disse que foi porque a necessidade de um às vezes supera a necessidade de muitos. E a mãe dele, como humana, conseguiu explicar pra ele que isso é uma característica humana. Essa característica não lógica, né? De às vezes preferenciar a necessidade de um em detrimento de alguns, é muito humana, muito do momento, daquilo que vai ser necessário. E aqui, na verdade, teve uma conversa muito legal entre o pai do Spock e o próprio Spock, onde o pai, ele fala assim, ele meio que, ele dá o braço a torcer, vamos dizer assim. Ele chega e fala: ó, no começo, quando você era moleque ainda, você queria ir pra academia e eu dizia que não era o local pra você. Você não era pra ir pra academia, não era. Você tinha que focar os seus estudos pra Vulcano, pra continuar a lógica. Só que eu acho que eu errei. Eu confesso que aqui você se prova um grande cara, um grande coração e necessário pra frota e pra todo mundo, inclusive pra Vulcano. Ele se sente muito orgulhoso. Então esse momento é um momento de orgulho do pai com o filho. E claro, né, sem falar, é que eles não querem dizer aqui, mas eles estão querendo se abraçar aqui. Porque o que acontece? É que eles são vulcanos, né? Mas nós estamos falando aqui de um pai que viu então o filho que já tinha falecido, que voltou à vida e fez tudo isso que tem feito, e ele tá aí, firme e forte, e aí tá tudo certo. Então essa é a conversa que teve entre pai e filho. A nave estelar Enterprise agora com uma característica diferente, já é a nova, então não é mais aquela primeira Enterprise. Ó, veja, ele tem aqui uma nacelle mais estilizada, certo? Ele tem aqui uma letra A agora, ó. Agora ele tem uma letra A, que não tinha, certo? Agora ele tem uma letra A. Muito bem, o nome Enterprise ele volta, o nome Enterprise, ó, ele volta, certo?
E aqui fica sendo uma nova nave Enterprise. Olha que legal, então agora aparece uma nova nave Enterprise, beleza? É uma nova... Agora detalhe, um dos integrantes do time assume a Excelsior. Quem é? É o Sulu, cara. O Sulu vira o capitão da Excelsior. Aquela nave que, na verdade, quem deveria tomar conta era a turma da Enterprise antiga, né? Primeiramente, no começo do filme, eles diziam que toda a tripulação ia usar a Excelsior. Mas, no final das contas, eles acabaram criando uma nova nave Enterprise, agora chamada NCC 1701-A, certo? E que vai seguir a partir daí. Próxima tela mostra a Excelsior. Olha aqui a Excelsior, ó, gigantona aqui, ó. USS Excelsior. Ela passa na frente da Enterprise, mostrando que quem tá no comando ali e dando sinal de tchau e tipo, vamos seguindo aí, é o Sulu. O Sulu leva então a Excelsior pra frente. Depois a gente vai falar mais sobre essa nave Excelsior. Então o comandante Sulu, o capitão Sulu agora, ele é capitão da nave Excelsior. E o capitão Kirk continua sendo o capitão da nave Enterprise, beleza? É isso aí, então vai terminar então aqui agora o filme. Aqui ó, o Spock que também é diretor e também é o ator, ou seja, o Leonard Nimoy, que também é diretor. Aqui ele tá fazendo aqui, né, mostrando a claquete para a cena aqui, ó, né, câmera 90, cena 2, beleza, de 86. É isso aí, turma, então acho que chegamos ao final aqui. Vamos aqui homenagear então mais essa santa trindade aqui, né, santíssima trindade quase, vamos dizer assim, que é esse casal que dá muita saudade, com certeza, né? A gente tem aqui que fazer essa homenagem, que é muito legal, né? Então tá aqui, ó, o Mark Lenard é que interpretou o Sarek, a Jenny Wyatt, ela interpreta a Amanda, que é a mãe do Spock. A primeira vez que eles aparecem na série é em 1968, e aqui eles estão em 86, certo? Quase 20 anos depois. E tá aí o Leonard Nimoy também, que nos deixou em 2015. Então a Amanda nos deixou em 2006, o Mark Lenard em 96, certo? E é isso aí, então com isso a gente encerra. A gente vai aqui primeiro agradecer a todos que ficaram nessa viagem, se teletransportaram um pouquinho para esse plano do universo Star Trek, beleza? Scott, 2 para subir, 2 não, 1 só para subir. Valeu, até mais. A Academia Star Trek apresentou A Volta para Casa, o quarto filme.